escrevendo aos Coríntios, ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Toda igreja local é composta de pecadores salvos pela graça de Deus. Enquanto tivermos a carne, nunca seremos sem pecado. Mas por causa do poder transformador de Deus em nossas vidas, pecamos menos. O desejo de Deus é que seu povo cresça em santidade. De fato, ele nos ordena para ser santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Fazer parte de uma assembleia local traz muitos benefícios para o povo do Senhor, entre os quais mais responsabilidades. E a responsabilidade é fundamental para tal crescimento em santidade. A igreja local também possui autoridade divina para lidar com o pecado quando necessário, quando existe pecado entre o povo de Deus. Os anciãos da Assembleia não possuem essa autoridade, mas agem como mordomos dela, em nome de toda a Assembleia. Referimos-nos a isto como a prática da disciplina da igreja. É importante notar a semelhança das palavras disciplina e discípulo, ou seja, aprendiz ou estagiário, que é o significado de discípulo. A ação corretiva, quando se trata de pecado, é fundamental para nosso treinamento em santidade. A disciplina na igreja é para nosso bem e para a glória de Deus. Alguma disciplina pode ser realizada pelo próprio cabeça da igreja. Por exemplo, nós temos isso acontecendo em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 29 e 30. Mas o Senhor espera que nós agimos quando o pecado infecta e afeta a igreja local. O Senhor disciplina aqueles a quem ama. É isso que nós temos em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Disciplinamos nossos próprios filhos porque os amamos. Independentemente de quão antiquado o conceito de disciplina eclesiástica possa ser considerada hoje pela sociedade, mesmo a sociedade evangélica, seria difícil afirmar que amamos o povo do Senhor se não implantarmos a disciplina eclesiástica. O escritor de Hebreus acrescenta que o Senhor nos disciplina, não apenas porque nos ama, mas o faz para nosso benefício, para que participemos de sua santidade. Note o versículo 10 de Hebreus capítulo 12. Aliás, é capítulo 11 de Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12 começa se referindo aos heróis da fé de Hebreus. E ele fala sobre a disciplina do Senhor, Hebreus capítulo 12. É lamentável que alguns possam equiparar a disciplina da igreja com a excomunhão. Existem outras formas de disciplina que serão discutidos no vídeo. Dependendo da situação, a disciplina pode ser simplesmente uma conversa privada, onde o indivíduo é confrontado sobre seu fracasso e que por si só pode produzir o arrependimento necessário e o assunto ser resolvido. Podemos nos perguntar qual o objetivo da prática da disciplina na igreja. Primeiro, como já observamos, ela defende a santidade de Deus, que ele exige de seu povo. Uma linha clara é traçada entre a igreja e o mundo. Em segundo lugar, é para restaurar a pureza da igreja local. Leia 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, onde temos isto em ação. Diz lá: tirai, pois, o fermento velho para que sejais massa nova. Em terceiro lugar, esperançosamente levará à restauração do crente desviado. Leia Gálatas capítulo 6, versículo 1. Quarto lugar, deterá o comportamento pecaminoso de outros na Assembleia. Leia isto, 1 Coríntios, sobre isto, 1 Timóteo, aliás, capítulo 5, versículo 20. Quinto lugar, pode levar à exposição e remoção de crentes professos
que não são genuinamente salvos. O Novo Testamento fornece orientação sobre quais comportamentos na Assembleia local precisam ser abordados e como lidar com eles. O objetivo, em todos os casos, é redirecionar um crente rebelde para a santidade, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. A primeira menção de disciplina é descrita pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Conflito pessoal não resolvido, onde o pecado é definido, não mera queixa, né? Está envolvido. Note o versículo 15 de Mateus capítulo 18. Pode escalar até que a ação de toda a Assembleia seja necessária para remover aquele que se recusa a admitir seu erro. Note o versículo 17 deste capítulo, em Mateus 18. Observe que a excomunhão da igreja local foi primeiramente ensinada pelo próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também ensinou a necessidade de excomunhão, não apenas pelo pecado moral de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, mas também por erros doutrinários intencional. Veja 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20 e 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18. Também é possível que os pecados mencionados em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, exijam afastar alguém da Assembleia, ou seja, excomunhão, tirar aquele membro da comunhão da igreja. Eu vou ler esse versículo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 para vocês. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. No entanto, a excomunhão, ou quer dizer, tirar uma pessoa da comunhão da igreja, não é a única forma de disciplina na igreja local. Paulo ensinou que os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina deveriam ser advertidos e evitados. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, Tito capítulo 3, versículos 9 a 11. Após um ou dois avisos, tal pessoa pode precisar ser evitada. Tito capítulo 3, versículo 10. Note o que é dito. Nenhum crente deve dar ouvido a este homem que é subvertido e realmente sabe que está pecando. Paulo também adverte os crentes a não se associarem intimamente com tais crentes que agem assim. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, com aqueles que vivem uma vida indisciplinada, que não trabalham, mas se intromete na vida de outrem. Eles não devem ser tratados como inimigos, mas admoestados como irmãos. Neste mesmo capítulo de 2 Timóteo, versículo 15. Haverá também momentos em que uma repreensão pública será necessária. Os culpados do pecado devem ser repreendidos na presença de todos, como advertência aos demais. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. O espírito em que a disciplina na igreja é realizada pode, em última análise, afetar seu objetivo. A disciplina exigirá que seja feita por uma pessoa espiritual, ou seja, alguém que esteja verdadeiramente andando pelo Espírito Santo, manifestando um espírito de mansidão. Este é o ensino de Gálatas capítulo 6, versículo 1, para buscar a restauração do pecador crente. Todos os casos de disciplina, no entanto, devem evitar qualquer favoritismo, demonstrando a membros da família ou amigos íntimos, dando mais privilégio a estes. Então isso deve ser evitado. Leia 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Humildade, amor pelo ofensor e disposição para perdoar devem caracterizar todos na igreja local quando a disciplina é decretada.
Após a ação ter sido tomada pela igreja local, o arrependimento do disciplinado precisará ser avaliado. Vários princípios bíblicos devem nos guiar para determinar se o arrependimento é genuíno e completo. Primeiro, o crente reconhecerá livremente o seu pecado em vez de dar desculpas para seu comportamento. Leia Provérbios capítulo 28, versículo 13. 1 João capítulo 1, versículo 9. Segundo, eles demonstrarão tristeza, segundo Deus, em relação ao seu pecado. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 a 11. Terceiro, eles vão parar com aquele comportamento pelo qual foram disciplinados. Arrependimento significa uma mudança de mente, que leva a uma mudança de comportamento. Quarto, eles farão restituição e buscarão o perdão de qualquer um que tenha ferido por suas ações. É o que ensina Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quinto lugar, ele manifestará o fruto do Espírito em sua vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, dando evidência de uma vida agora em comunhão com Deus e seu povo. A Bíblia diz: por isso, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e o espírito, e assim realizaremos a santificação por reverência a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1.